Olá, gente! E aí, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa matéria. Nós vamos começar a estudar hoje os gases. E o que é um gás? O gás, ele é um conjunto de partículas. E esse conjunto de partículas, eles estão geralmente, quando nós estamos estudando, em algum recipiente, e quando eles estão nesses recipientes, ou até mesmo livres, eles têm certos estados. Ou seja, o que são esses estados? Essas características gerais desses gases. E aí, essas características, elas são representadas propriamente por três grandezas: o volume, a pressão e a temperatura. Se eu mudo qualquer uma dessas características em um gás, eu estou alterando o estado desse gás. Se eu estou alterando o estado desse gás, nós dizemos que esse gás sofreu uma transformação. Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenha aqui um recipiente. Esse recipiente esteja num determinado volume aqui. Aqui eu tenho um êmbolo, nessa parte cinza. O que é um êmbolo? Êmbolo é aquela parte da seringa que desce e sobe. E vamos supor que eu tenho um gás aqui dentro, uma partícula. Essa partícula, nessa condição, ela vai ter um tipo de movimento. Ou seja, uma temperatura, ela vai estar confinada num determinado volume e vai ter uma pressão. Se eu altero qualquer uma dessas condições, e aqui eu vou alterar as três, ele vai sofrer uma transformação. Então, vamos ver um gás num estado final que vai sofrer uma variação no seu volume. A sua partícula está mais rápida, ou seja, a sua temperatura está diferente. Ou seja, isso por consequência está mudando a pressão. Então, nota que as relações são diferentes. E para entendermos essa relação de transformação de um estado inicial para um estado final, nós utilizamos o diagrama PV, ou seja, o diagrama pressão por volume. É uma maneira mais simples de nós vermos uma mudança. Então, como que é esse diagrama? Nós vamos recorrer ao plano cartesiano, onde no eixo Y eu vou ter a pressão e no eixo X eu vou ter o volume. Então, vamos supor que eu tenha um determinado estado. Um determinado estado, aí representado pela bolinha verde, pelo ponto verde, ele tem um valor de pressão e um valor de temperatura. E também um valor de volume. Então, eu tenho a pressão representada no eixo Y, o volume representado no eixo X, e nota que a temperatura é representada por essa reta pontilhada vermelha e ela é uma curva, ela é meio curvada. Isso a gente chama, tudo que tiver em cima dessa linha, nós chamamos de isoterma, ou seja, porque tem a mesma temperatura. Então, tudo que tiver nessa linha pontilhada tem a temperatura T. Então, nota que não é linear bonitinho, como a gente tem aqui na pressão e no volume. Beleza? Bom, só que como que a gente relaciona essa pressão, esse volume, essa temperatura, tudo no início e como que a gente calcula no final? Como que se dá isso? Bom, vamos supor que eu tenho aqui uma temperatura T1, ou seja, essa linha aí é uma temperatura T1. Tudo que tiver em cima dessa linha tem uma temperatura T1, temperatura qualquer 1. E tudo que tiver nessa linha tem uma temperatura qualquer 2. E vamos supor que num estado inicial, um gás ele esteja com a pressão P1,
o volume V1 e em cima daquela linha lá, a T1. Ou seja, ele tem uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1. Vamos supor que eu mude esse estado e essa bolinha azul agora apareça aqui, nesse novo ponto. Aqui nesse novo ponto, nota que ela está em cima da linha T2. Então, ela tem uma temperatura T2. Ó, ela saiu daquela reta P1 e saiu do V1. Então, ela tem uma pressão P2 e um volume V2. Beleza? Então, o que aconteceu? Ela saiu daquele ponto inicial e foi para o ponto final. Ela sofreu uma transformação. Essa linha preta, ela representa justamente a transformação. Se a gente observar nessa transformação, o objeto saiu de um ponto P1 e foi para um ponto P2. Ele tinha uma pressão P1 e um volume V1, e agora ele tem uma pressão P2 e um volume V2, assim como a temperatura também mudou. Então, isso representa a transformação, essa reta com uma setinha. E como que eu relaciono isso? Por essa expressão aqui que parece monstruosa, mas não é. A pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1 vai ser igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. Beleza? Então, isso foi só uma introdução. Na próxima aula, nós vamos ver as variações que podem acontecer dentro desse sistema. Beleza? Então, até a próxima aula.